Boa tarde, estamos aqui no Show da Tarde e eu desejo a você uma abençoada e uma emocionante semana com esse sol de outono rachando, brilhando, que deixa o céu cada vez mais limpo. E hoje eu vou ter a alegria de falar um pouquinho sobre literatura, sobre esse céu limpo, sobre tempo bom e sobre histórias que emocionam o coração. Eu vou conversar com Ruth Coelho, que é a nossa escritora, e que eu já fiz uma entrevista com ela quando ela estava escrevendo um livro que era um embriãozinho. E ela foi alimentando, 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 ele está quase para nascer. E esse quase para nascer significa uma grande alegria de uma mãe escritora que vai apresentar uma das histórias mais fascinantes que nós temos sobre cuidado, sobre amor e sobre a vida de Jesus. Não a vida dele, mas quem ele designa para cuidar de Maria Madalena após a sua vida, após a sua passagem. Uma história de mulheres, uma história de amores e uma história que tem diferentes versões, tantas versões que hoje, inclusive, tem uma incursão arqueológica para resgatar qual seria a verdadeira história de Sara. O certo é que essa região da França, em Sainte-Marie-de-la-Mer, se tornou uma das áreas mais importantes de peregrinação e todo ano tem uma grande festa em nome de Sara. Falei muito e acho que dei a introdução para que a nossa querida Ruth fale muito mais. Boa tarde, Ruth, que prazer ter você aqui e principalmente que alegria para os catarinenses de ter mais um livro seu que está prestes a sair aqui nas melhores livrarias do ramo e que eu sei que você vai adquirir. Tudo bem, Ruth? Tudo, Rogério. Muito obrigada. Obrigada pelas tuas palavras, por toda essa introdução de situar a história de Sara Kallem e obrigada também por poder conversar contigo. É sempre um grande prazer conversar com a tua intelectualidade, com a tua seriedade, com o teu compromisso, né, com a literatura que já vens mostrando há tanto tempo, além do teu compromisso político. E realmente, essa festa existe em Sainte-Claire-de-la-Mer. É uma semana de festa em que todos os ciganos da Europa se dirigem para lá, grande parte deles, para fazer oferendas ou para fazer pedidos. E diz que existe um pedido muito especial. As mulheres levam um diclô, que é um lenço, para oferecer a Sara para que possam ser mães. Isso já é uma tradição naquela cidade. Que lindo, minha querida. E me diga uma coisa. Atenção, telespectador. Amanhã nossa querida Ruth está de aniversário, está recebendo os parabéns de todos vocês. Por favor, não a deixem só, pois o meu abraço, os parabéns meus, ela já recebeu. Mas ela faz aniversário e traz um presente para nós. E eu quero que nesse presente você fale dessa parte emocionante que tem no seu livro, que é a respeito do coração de Sara, do pedido de Jesus que faz a Sara para cuidar de Maria Madalena. Uma história de mulheres, uma história de cuidado, uma história de amor e uma história daqueles que para muito veio para nos salvar. Como é que é essa passagem no seu livro, Ruth? Existe um dos capítulos em que mostra que Sara participava muito atenta, né, das palestras, dos ensinamentos de Jesus nas montanhas, e que ela o conhecia e ela se aproximava dele, e ali ela já o amava, tinha muito respeito pela figura de Jesus. E à medida que ele foi crescendo, e ela também, com essa convivência, ele um dia me disse: Sara, tu és a mulher que vais cuidar da minha mãe Maria.
eu peço que tu fiques com ela, para que ela possa continuar com a minha obra, para que ela não sofra o que eu passei, para que ela seja protegida, escondida e possa então passar os ensinamentos que eu deixei quando estive aqui. E realmente Sara, ela faz isso, ela ajuda muito os apóstolos, ela percorre caminhos com eles e ela está sempre junto de Maria. E depois eu queria contar para ti uma cena muito importante, como é que eles faziam para esconder Maria. Posso te contar já? Antes de me contar como é que quer contar a parte mais emocionante, aquilo que fica para o final do filme, quando eu queria saber um pequeno detalhe, você já engata nessa parte. Por que Sara, que fala com Jesus em vida, que estão no Oriente Médio, da onde as coisas acontecem, acaba indo para a França, para o sul da França, é acolhida por ciganos. Ela é uma espécie de exilada ou ela faz isso por vontade própria? E já engate na sua história, que só temos 4 minutinhos. Ela, depois que ela atende Maria, protege Maria, e Maria então é levada para Éfeso, para morar numa grande floresta, numa casa que foi construída só para ela, a casa existe até hoje e serve para visitação. Quando ela pôde proteger Maria, aí ela pôde cumprir a verdadeira missão, que é a casa de Sara. Sara estava sempre na estrada e também em Sainte-Claire-de-la-Mer para atender os peregrinos. E quando os peregrinos passavam, eles encontravam em Sara uma casa para entrar, ficar, ser acolhido, receber ajuda, receber alimento, receber um lugar para dormir e, acima de tudo, uma explicação, uma orientação sobre o Evangelho de Jesus. Por isso, ela trabalhou em muitos lugares e um deles foi Sainte-Claire-de-la-Mer. E o que eu queria dizer para ti é assim, quando eles faziam um movimento de esconder Maria antes de Maria ser levada para Éfeso, a Sara fazia o seguinte, ela se vestia de cigana junto com outras mulheres que estavam ali, dançavam na frente do lugar onde Maria estava, para que fosse então uma ilusão. Eles estavam olhando para as ciganas, mas não sabiam que lá dentro Maria estava escondido e atendendo. Em qualquer lugar que Maria estivesse, eles construíam para ela o Jardim das Rosas de Maria. E era nesse lugar que ela falava com o filho. O filho vinha e tinha uma conexão espiritual com ela para orientá-la na sua passagem, na sua missão. E depois tinha uma outra parte, que é quando o filho vem buscar a mãe. Se der, eu ainda queria contar. 2 minutinhos. Muito bem. Uma das partes mais lindas do livro, e que eu chorei muito, porque eu não tinha lido nada disso em lugar nenhum, foi quando Maria estava em Éfeso, já no final da vida, e ela estava na cama, chamou todos que cuidavam dela para que, nesse momento, Sara não estava mais ali com ela. Eram outros seguidores. E aí Maria pediu que queria ter rosas perto dela, e aí ela foi aos poucos adormecendo, se desligando, até que Jesus chegou. Chegou perto da cama dela, a abraçou e a envolveu espiritualmente para levá-la de volta à casa do Pai. Esse é um dos momentos mais lindos, mais ternos da delicadeza desse filho com a própria mãe. Minha querida Ruth, eu queria dizer para você que isso é mais do que um livro, é quase o roteiro de uma série, de um filme que vai emocionar a nós todos.
E a Ruth está organizando um grande evento para ajudar no financiamento desse livro. Já me comprometi a estar lá com ela. Eu espero que você também esteja junto para poder ajudar esse financiamento e ter em primeira mão essa obra que eu não tenho dúvida vai emocionar todos vocês, sejam ou não cristãos. Muito obrigado, minha querida, mais uma vez, feliz aniversário. E o Show da Tarde volta em instantes. Muito obrigado.